Olá, pessoal. Desejo que vocês estejam bem. Prazer muito grande estar aqui, professora Isabel. E nós vamos falar hoje de filosofia, numa sequência do que nós já tratamos, que seriam os filósofos pré-socráticos, a teologia medieval, e no decorrer da história, a filosofia vem com as relações de poder. As relações de poder tratam da filosofia política. E nós temos uma tradição medieval de que quando nós chegamos ao momento histórico do absolutismo monárquico, se diz que ainda, o poder do homem está calcado na Sagrada Escritura e que este homem está no trono, no tempo do absolutismo monárquico, que foi escolhido por Deus. Nicolau Maquiavel, que vem de Florença, já no período do Renascimento, discorda completamente disso e promove uma ruptura com essa ideia do poder divino do governante e trata o poder como terreno, como construído pelo governante, dadas as circunstâncias e a sorte do governante. Então seriam a fortuna e a virtude. Isso é muito conhecido na obra do Maquiavel, pelo fato de que essa fortuna se remete à deusa da antiguidade, Fortuna, que traz a sorte para os homens, e quando ela traz a sorte, ela pode trazer a boa sorte ou a má sorte. E as circunstâncias é aquilo ou tudo o que permeia o poder do governante, e a virtude seria a capacidade que ele teria de lidar com essas circunstâncias que estão ao seu redor, Nós podemos dar aqui um exemplo muito atual, que seria, por exemplo, o governante ter que lidar com uma pandemia de Covid-19. Um governante que tem que executar o seu trabalho, que tem que cuidar do bem público, que tem que cuidar daquilo que é o bem-estar da sociedade, com uma pandemia que o coloca numa situação limite de trazer as pessoas para a rua ou levar as pessoas para dentro de casa e a economia ir para o espaço. E essa pergunta foi feita no auge da pandemia. Quantas vidas terão que ser perdidas em nome da economia? Essa pergunta foi feita no mundo pela própria filosofia. Então, quando se fala do poder do governante, hoje nós estamos muito mais próximos de Maquiavel do que daquele pensamento medieval de que o governante está no poder porque foi escolhido por Deus. E do Maquiavel nós chegamos aos jusnaturalistas, que vem da palavra do latim jus naturale, que quer dizer os direitos naturais. Ou seja, os homens nascem livres, seres humanos nascem livres e devem viver a sua liberdade. E todos os homens nascem livres. Mas quando nós falamos todos os homens nascem livres, esse é um pensamento burguês. Então, para John Locke, por exemplo, que é um inglês médico e filósofo, todos os homens nascem livres e iguais, são todos os homens burgueses. Então, quando nós falamos dos jusnaturalistas, que são muito frequentes nos vestibulares e que quando eles aparecem quase sempre juntos, nós estamos tratando de Thomas Hobbes, um inglês, John Locke, um inglês, e Jean-Jacques Rousseau, um suíço. Do que é que eles estão falando? Dos direitos naturais do homem, ou seja, de que o ser humano nasce livre e assim deve permanecer. Só que cada um deles tem uma teoria para a liberdade. Para o Thomas Hobbes, por exemplo, o que nós temos é um consenso social com o governante, que é o contrato social, por isso eles também são chamados de os contratualistas, e esse contrato deve ser de obediência, porque como os homens desejam as mesmas coisas, pertencem à mesma espécie, eles podem destruir um ao outro e acabar com a espécie. Por isso não é dele, mas ele afirma aqui que o homem é lobo do homem. Isso serve muito para a redação. O John Locke já vem com a ideia de contrato social como um acordo, um consenso que não é da obediência, é um acordo. E que se o governante não executar aquilo que é o interesse dos governados, eles têm o direito de fazer uma rebelião. Isso é burguês. Nós estamos vendo aqui a consolidação da burguesia e a Inglaterra caminhando para uma sociedade utilitária, que seria aquela que obedece normas e regras para que haja um bem-estar, que todos fiquem bem, cumprindo as normas e regras. E o Jean-Jacques Rousseau
já vem no contexto do Iluminismo, no período da Revolução Francesa, porque ele vai viver na França, já afirmando que a origem da desigualdade é a propriedade privada e que todos deveriam viver a sua liberdade de uma forma mais justa, mais digna. Ele é um crítico da propriedade privada, ele abre o caminho para o Karl Marx na sociologia. Então, o Rousseau, ele vai um pouco na contramão, afirmando que esses direitos deveriam ser para mais pessoas. Por isso ele seria aqui um precursor da democracia, né? Mais dignidade, mais oportunidade para mais pessoas. E quando se fala disso, e nós estamos em pleno iluminismo, é preciso que fique claro para todos que o iluminismo chega até os dias atuais com a fala dos direitos humanos. E nós vivemos num mundo hoje de muitas falas, porque para muitos, e principalmente num país como o Brasil, a história necessita ser reescrita, porque tem muitos povos, muitas etnias, a diversidade foi esquecida aí ou foi colocada em segundo plano. Então é por isso que o iluminismo persiste até os dias atuais com os direitos humanos em todos os aspectos. Então a Revolução Francesa, que foi uma revolução que aconteceu a partir das ideologias montadas na Inglaterra, não foi uma simples revolução de mandar o rei e a rainha para a guilhotina. Foi uma revolução que inaugurou a idade contemporânea, que chega até os nossos dias e ainda tem muito dessa presença da Revolução Francesa no mundo atual com os direitos humanos. Muito obrigada, até a próxima, bons estudos.